Começando mais um especial aqui no canal falando sobre os melhores finais. Lembrando a todos que quem escolheu o tema desse vídeo aqui foram vocês. Essa é uma série aqui no canal interativa onde vocês escolhem quais vão ser os filmes analisados. Então não deixem de se inscrever aqui no canal para ficarem ligados nas enquetes que estão rolando. Eu estou muito feliz com a recepção desse quadro, com o primeiro vídeo sobre Seven. Eu espero que vocês gostem do vídeo de hoje também. Nós vamos falar sobre Onde os Fracos Não Têm Vez. Bora pro vídeo. Eu já sei que o final de Onde os Fracos Não Têm Vez teve uma recepção dividida entre o público. Algumas pessoas amaram o final, outras pessoas não gostaram nem um pouco, até mesmo outras pessoas não entenderam absolutamente nada, outras ficaram decepcionadas, enfim. Hoje nós vamos falar sobre esse filme e, claro, vamos falar bastante sobre como os irmãos Coen decidiram finalizar essa grande história. É um filme fantástico, Onde os Fracos Não Têm Vez é talvez um dos melhores filmes já realizados pelos irmãos, se não o melhor. O interessante é que eles gostam muito de beber da literatura para construir as suas histórias, então geralmente os seus filmes eles têm diversas relações interessantes entre os personagens, ótimas ideias e talvez aqui, como eu já disse, esse seja uma das melhores execuções dos diretores. O filme já começa com um narrador, com um monólogo que diz muito sobre o que a gente está prestes a conhecer nesse universo apresentado pelos diretores. É um filme que retrata bastante sobre a mudança dos tempos e dentro desse monólogo nós já começamos a entender isso, quando o narrador está explicando a diferença entre os xerifes dos tempos antigos para os xerifes de hoje, a diferença da violência com que eles têm que lidar e, é claro, da natureza humana que está sempre numa transformação e às vezes essa transformação não parece ser das melhores. Como ele mesmo disse, você tem que dizer, ok, eu vou participar desse mundo e talvez esse seja o primeiro convite para nós como público entrarmos dentro dessa história. Uma das coisas que eu gosto bastante em Onde os Fracos Não Têm Vez é que o filme não demora nem um segundo para apresentar ao que veio. A gente já começa com a apresentação do personagem que eu considero o protagonista, que é o personagem do Javier Bardem. Muita gente considera que o personagem do Josh Brolin é de fato o protagonista. Eu vou nomear da seguinte forma aqui no vídeo. O assassino é o primeiro protagonista e o personagem do Josh Brolin é o segundo protagonista. Isso porque nós acompanhamos desde o começo do filme o arco dos dois personagens. Nós descobrimos onde eles começam, como eles se envolvem com aquela situação toda, qual é o embate entre eles e também nós sabemos qual é o final das suas histórias. Então todos os outros personagens, eles sim são secundários, são coadjuvantes, mas na minha concepção esse filme aqui tem dois protagonistas e, é claro, o personagem do Javier Bardem é o que rouba a cena, porque ele não só é muito bem construído, como também é muito bem interpretado. E, é claro, não existiria nenhuma outra forma de apresentá-lo senão com um assassinato brutal. E aí, logo na sequência, o que acontece? Os diretores mostram também que ele não só é um assassino, é um criminoso, como ele também é muito frio, ele mata a sangue frio. Também ele mata quando não existe nenhum conflito, quando a pessoa na sua frente não demonstra nenhuma intenção de ficar no seu caminho. Então essa apresentação do filme já diz muito sobre o que a gente vai ver do personagem, mas o interessante é que essa é só a ponta do iceberg. Esse personagem é muito mais complexo do que o que a gente viu até agora. E logo depois do segundo assassinato que a gente vê esse personagem realizando, nós cortamos por uma cena que simboliza tudo o que nós vamos ver ao longo do filme. O segundo protagonista, interpretado pelo Josh Brolin, está caçando. Ele dá um tiro em um cervo e não consegue matar aquele cervo. Então ele chegou muito perto daquilo. E isso basicamente talvez resuma tudo que a gente vai ver ao longo do filme. O filme nada mais é do que uma caça, uma corrida para ver quem chega ali antes no dinheiro, quem pega aquele homem primeiro. Então não é à toa que os diretores decidem apresentar o personagem do Josh Brolin dessa forma, caçando. Um dos pontos mais importantes na construção desse segundo protagonista é que ele não faz nenhuma boa escolha desde o começo do filme. Fica visível que pegar aquele dinheiro não seria uma boa ideia. E também nós vamos percebendo que o personagem, ele parece não pensar muito naquela situação toda, ele não parece raciocinar as coisas que estão acontecendo. E aí, é claro, ele comete o erro fundamental do filme todo, que é ser humano, que é decidir voltar e entregar a água para aquele homem que já estava praticamente morto. Nós já sabemos que aquele é um erro porque aquele homem estava claramente envolvido em uma chacina com
com drogas e pessoas que você não gostaria de se envolver. Então levar água para ele até lá é ir mais fundo ainda em toda essa história. As decisões de cada personagem e a forma com que eles decidem viver as suas vidas são muito importantes para definir o futuro de cada um deles, mas é claro, esse não é o único elemento. Ainda existem outros que o filme retrata ao longo da história e que a gente vai falar ao longo desse vídeo aqui. Logo que ele retorna para o lugar da chacina, ele já muda de posição e deixa de ser o caçador para virar a caça. E a vida dele não se normaliza já a partir dali. A gente vai ter o personagem durante o filme inteiro fugindo, se machucando, tentando estar um passo à frente, mas com o tempo, com cada uma das suas decisões, com as características desses personagens sendo apresentados, a gente percebe que ele vai ser encurralado em um momento ou em outro. E o que a gente quer mesmo saber é se esse personagem vai escapar ou não, ou se não vai escapar, quem vai pegar ele? Afinal de contas, ele está sendo perseguido por absolutamente todo mundo. E aí nós chegamos em um momento muito importante do filme, que é o diálogo entre o primeiro protagonista com o vendedor. Porque esse diálogo é muito bom, além de ser uma aula de tensão, não só através da atuação dos dois atores, mas também com a forma que os irmãos Coen decidiram montar essa cena, dirigi-la, os enquadramentos. Essa cena é sempre lembrada pela qualidade dela, mas ela tem um outro fator que é muito importante para a história, que é justamente a questão da sorte, a questão da casualidade, a questão do inesperado, da força da natureza que é a vida. O cara ou coroa é basicamente algo que acontece na vida de todo mundo o tempo todo. Nós estamos sempre expostos às incertezas, expostos ao perigo de estar vivos simplesmente. E de certa forma, essa cena representa até mesmo como o próprio personagem se vê. Ele não se sente mais importante do que a própria moeda, até mesmo porque ele gosta de valorizar o fato daquela moeda ter viajado durante 22 anos até estar naquele momento, e aquela moeda pode representar a vida ou a morte daquele vendedor. Isso é muito poderoso dentro do filme porque é a regra desse protagonista, então é a forma com que ele toca a sua vida. E a gente vai descobrindo ao longo da história que esse é um personagem com princípios. Apesar de serem princípios de um maníaco, são princípios, coisa que a gente não consegue identificar nos outros personagens ao redor da história. A única personagem que também tem princípios, e a gente só descobre isso no final do filme, é exatamente a esposa do segundo protagonista. Apesar de durante o filme inteiro ela ter fugido, ela estar sempre obedecendo aquele homem que só toma decisões erradas, no final do filme ela tem a oportunidade de dizer cara ou coroa e ela se recusa. Por quê? Porque ela tem princípios. Ela já sabia que iria morrer e não queria dar a chance ao acaso. Quem teria toda a responsabilidade seria o Anton Chigurh. E por isso ela se torna em uma das personagens mais interessantes do filme. Mas, voltando para onde nós estávamos, a gente ainda não sabia, nessa parte com o vendedor, o que era esse personagem. A gente não sabia o que ele queria, quais eram as suas motivações. Nós sabíamos que ele era um assassino a sangue frio. Nós percebemos que justamente esse homem, que talvez seja um dos personagens mais cruéis já apresentados no cinema, vai perseguir o personagem do Josh Brolin. E aí nós temos uma construção maravilhosa, porque nós somos apresentados a um homem que é extremamente perigoso e a outro homem que é extremamente burro, que faz as escolhas mais erradas possíveis ao longo do filme inteiro. Por mais que ele seja habilidoso e consiga fugir ao longo da história, todas as decisões dele são horríveis, e isso define muito o filme que nós estamos vendo. Se vocês forem pensar, o filme demora 30 minutos para apresentar a situação como um todo. Nós lentamente somos apresentados a esses dois personagens, nós conhecemos o narrador, que é o xerife, um homem dos velhos tempos que vai ter que lidar com uma situação extremamente violenta, e é claro, os 2 milhões de dólares que foram encontrados, que o segundo protagonista irá tentar fugir para mudar de vida, e o primeiro protagonista vai persegui-lo durante o filme inteiro, além do que a gangue de mexicanos também está perseguindo o personagem do Josh Brolin. Então em meia hora a gente já sabe o que vai ser o filme, e durante o segundo ato inteiro, que dura 1 hora, a gente acompanha justamente essa fuga, essa tensão, essa sequência de cenas que vão justamente criando cada vez mais tensão e mostrando o quão próximo um personagem vai ficar do outro. E aí, é claro, nós ficamos com uma expectativa gigantesca. O interessante desse xerife é que ele representa justamente o passado. Através dele, nós temos um olhar distanciado da situação toda que está acontecendo. Os dois protagonistas do filme, por mais que um seja o caçador e o outro a caça, eles representam muito dos tempos de hoje. Representam a ganância, representam tudo aquilo que o xerife não consegue entender. E por mais que esse xerife queira ajudar aquele simples homem que acabou se colocando
colocando em uma situação terrível, ele de certa forma está impotente durante o filme inteiro. E é claro, essa é uma situação interessante para a narrativa, porque o que acontece é, o xerife sempre chega por último, a polícia sempre está por último. Então nós temos ao longo da história o quê? Nós temos o personagem do Josh Brolin chegando, nós temos depois o personagem do Javier Bardem e depois nós temos o personagem do Tommy Lee Jones chegando nos lugares. E aí o que acontece? Nós temos diversos olhares diante da mesma situação. E isso é muito poderoso no filme. Se a gente for parar pra pensar, o segundo protagonista ele não consegue ir muito longe. Tudo que ele consegue é ir de um motel para o outro e depois ele já está cada vez mais próximo de ser pego. Então ele de fato não consegue nem chegar perto de fugir. A gente tem essa sensação porque o filme constrói com muita calma esses momentos onde ele tenta esconder o dinheiro, quando ele tenta recuperar aquele dinheiro, os conflitos, ele sendo extremamente cuidadoso. Isso é uma coisa que o filme coloca durante todas as cenas, o cuidado que aquele personagem tem, porque ele sabe o risco que está correndo. E é claro, o final se torna ainda mais interessante porque o que ele faz? Se descuida. Mas a gente já fala disso. Um dos pontos fortes do filme é como entrar pela porta errada pode significar o fim da vida de cada um daqueles personagens. Justamente porque o Anton Chigurh, ele funciona como uma força da natureza. Ele vai atropelar qualquer coisa que estiver na sua frente. E é claro, quando ele vai pro conflito corpo a corpo com o personagem do Josh Brolin, a gente espera só uma coisa, sangue. Mas a verdade é que esse nosso segundo protagonista, ele consegue colocar a vida do personagem do Javier Bardem em risco. E aí as coisas vão ficando mais interessantes. Eles quase chegam em uma conclusão ali. A gente começa a acreditar que o personagem do Josh Brolin, talvez ele consiga de fato enfrentar aquele homem que até agora nós só vimos matando todo mundo sem ter qualquer dificuldade. Então as coisas ficam interessantes. A tensão do filme está no mais alto nível possível. Nós já vimos aquele homem que estamos acompanhando percebendo um rastreador de forma até tardia, não sei como ele não tinha pensado naquilo antes, tentado olhar todas as notas, tido o devido cuidado, afinal de contas ele estava lidando com pessoas altamente perigosas. A tensão chega a milhão e é claro, agora era a hora dos diretores de criar um respiro no filme. Então nós temos uma pausa no filme onde os dois personagens vão cuidar dos seus ferimentos, cada um à sua maneira. Existe aquela cena maravilhosa do Javier Bardem explodindo um carro para desviar a atenção, e nós temos um outro personagem que ele cumpre uma função muito poderosa dentro do filme, que é o personagem do Woody Harrelson. Por quê? O personagem do Woody Harrelson, ele aparece dentro do filme como o cara que vai enfrentar de frente o Anton Chigurh. É outro profissional, é outro assassino de aluguel, é um cara que conhece o Anton Chigurh e de certa forma desmistifica, ao mesmo tempo que coloca em um grande palanque quem é aquele personagem, né? O quão perigoso aquele homem é. Nós percebemos que ali dentro daquela história existem homens poderosos também atrás daquele dinheiro, a coisa vai ganhando um corpo ainda maior. E é claro, quando o Woody Harrelson vai conversar com o Josh Brolin, a gente percebe uma abordagem completamente diferente. O Josh Brolin é avisado que o risco que ele está correndo é muito maior do que estar lidando com alguma gangue. Ele está lidando com um homem que não vai perdoá-lo de forma alguma. Então, quando esse coadjuvante encontra de fato o Anton Chigurh e o Anton Chigurh destrói aquele personagem, o Woody Harrelson demonstra um medo muito bom ao longo daquela cena, a gente percebe o quão poderoso é o Anton Chigurh. Isso é muito bom dentro do filme, porque os diretores conseguem construir aquele homem, aquele psicopata, não só através das suas próprias cenas, mas também através das impressões de outro personagem. Isso é muito bom dentro do filme. E também a mesma coisa acontece na relação entre o personagem do Josh Brolin com a sua esposa, porque quando ela conversa com a polícia, a gente percebe que aquele homem não faz a menor ideia do que está fazendo. Ele não deveria ter pego aquela maleta, ele não deveria ter voltado na cena do crime, e agora ele está em um labirinto em que o final fica cada vez mais incerto. Quando nós chegamos no terceiro ato do filme, nós estamos bem próximos do final, nós reconhecemos não só a natureza de cada um dos personagens, nós conhecemos eles, mas nós também conhecemos a natureza desse mundo que nós estamos vendo. Nós percebemos que existe um fator muito forte em relação à escolha de cada personagem, mas também existe o acaso, existe o universo como ele é. A sorte também está muito presente em cada uma das situações. Então, isso torna o final
final do filme cada vez mais inesperado. Nós não sabemos exatamente o que pode acontecer dentro desse mundo que fomos apresentados. Então, por mais que a gente saiba agora que cada um desses personagens vivem pelas suas próprias regras, nós também sabemos que a regra de cada um deles vai afetar o destino a partir do encontro, e também que existem as regras do próprio universo que a gente vai percebendo ao longo do filme que nenhum homem consegue dominar. É essa questão dos acontecimentos mundanos definindo os futuros dos personagens que tanto me interessa dentro desse filme. Os diretores conseguiram demonstrar isso com vários exemplos diferentes, não só com as histórias desses dois protagonistas, mas também com algumas notícias no jornal, por exemplo, que o xerife lê. Existem várias pistas dessa mensagem sendo colocada o tempo todo. Nós já fomos convidados para esse universo naquela narração inicial, e desde aquele momento não existiu um momento em que a gente não percebeu essas regras de fato acontecendo. Então nós temos não só as decisões desses protagonistas acontecendo o tempo todo, mas também dos coadjuvantes. E as decisões do protagonista levaram ele para cada uma das situações em que ele se encontra ao longo do filme. Ele se colocou naquilo tudo. E é claro, como a gente descobre, ele acaba colocando a sua própria família. A sua esposa, ela é punida pelas escolhas que ele fez. Uma coisa que fica muito clara é como o Anton Chigurh gosta de se considerar como a força da natureza. E isso funciona tanto porque desde o começo do filme nós só vemos ele seguindo em frente. A cada momento, tudo que ele faz, ele só segue em frente, sem se preocupar muito se vai ser encontrado ou não. É um homem calculista, é um homem preparado para fazer o que faz, mas que age a partir das regras que ele mesmo considera importantes. E isso é muito poderoso porque ninguém consegue enfrentar ele dentro do filme, a não ser a própria natureza do nosso mundo. E a gente já fala um pouquinho mais disso. Nós chegamos finalmente na conclusão do filme, nós chegamos no final. Depois de falar sobre tudo isso, falar sobre todas essas características, falar sobre todos esses personagens, falar também sobre como eles todos quase morreram ao longo do filme, como eles se feriram dentro disso tudo, nós podemos dizer que quando o filme vai entregar exatamente aquilo que a gente estava esperando, torna-se uma decisão bastante inusitada, corajosa e poderosa, não nos mostrar o segundo protagonista sendo assassinado. Eu entendo a frustração de algumas pessoas, porque estavam esperando de fato aquele confronto, talvez de um Velho Oeste antigo, como a gente já viu em vários filmes, como Era Uma Vez no Oeste, mas como o próprio filme se apresenta no começo, esse não é um filme sobre o passado. Esse é um filme atual, que fala de uma realidade cada vez mais brutal. E justamente por isso, mesmo o filme sendo apresentado com muita proximidade do Velho Oeste, né, até por onde ele se passa, o filme rejeita, os diretores eles rejeitam essa estrutura antiga do confronto hollywoodiano de Velho Oeste. Eles decidem não nos mostrar o assassinato. O que eles nos mostram é algo muito mais importante do que isso. Eles mostram para nós, o público, que a última coisa que vai definir o destino daquele protagonista é ele decidir baixar a guarda, é ele se interessar por outra mulher, ele decidir tomar uma cerveja e achar que estava tudo certo, porque não tinha como o Anton Chigurh chegar perto dele, afinal de contas o próprio Anton Chigurh já disse para onde ele estava indo. Só que o que ele esqueceu, talvez por toda a violência que ele teve que enfrentar nessa caça corpo a corpo com Anton Chigurh, é que ele também estava sendo perseguido pelos mexicanos. E aí, da forma mais interessante possível, eles descobriram onde ele estava. Um dos mexicanos vai ajudar a mãe da esposa do personagem do Josh Brolin a tirar as malas de dentro do táxi. E ele, da forma mais casual possível, pergunta para onde ela está indo. Ela responde. Qual é o hotel? Ela responde. Então é de uma forma tão boba, tão humana, tão real que eles chegam até o protagonista que não tem como negar que essa construção é maravilhosa. Então a pergunta que fica é: por que diabos os diretores fariam essa escolha? Por que eles não mostrariam um assassinato? Como eu disse no começo do vídeo, esse não é o nosso protagonista. Ele é o segundo protagonista. Quem nós de fato acompanhamos, quem nós de fato vemos ao longo do filme todo é o personagem do Anton Chigurh. Mas existe um outro ponto ao não mostrar o assassinato. O filme não é sobre isso. O filme, por mais que nos mostre diversas pessoas morrendo, ele é muito mais sobre as escolhas que levaram aquelas pessoas até lá, ou até mesmo como muitas das pessoas de fato não podem fazer escolhas nenhuma. O que você pode fazer se cruza alguém como Anton Chigurh? Absolutamente nada. É a natureza funcionando como ela é. Muitas coisas não fazem sentido, muitas delas nós nunca vamos entender, e o mundo parece estar cada vez mais violento. O passado fica cada vez mais
distante. E aí nós temos uma outra cena interessante, que é o xerife voltando na cena do crime. E nós percebemos ali que talvez ele morra, porque o nosso protagonista está lá. Mas aí o que os diretores decidem fazer? O xerife entra no quarto certo, no quarto onde ele vai permanecer vivo. Ele estava a uma porta de distância da própria morte, cara ou coroa, e ele decidiu entrar no lugar certo, sem saber disso. Isso diz muito da mensagem do filme. É isso que eles querem trazer durante toda a história. Mas é claro, não tinha como alguém escapar dentro desse universo. Depois que o Anton Chigurh cumpre a sua palavra e mata a esposa do segundo protagonista, ele é atingido pela regra que justamente guiou a sua vida o tempo todo, que é a regra do acaso. O que aquele acidente que quebra o seu braço numa fratura exposta representa de fato para todos nós? É que nem mesmo aquele que se considera a força da natureza consegue escapar dela. Aquele homem continua vivo dentro da história? Sim, mas extremamente machucado pela natureza. Então, para nós, talvez fosse uma conclusão melhor se aquele personagem morresse, mas o filme também não é sobre isso. Nem sempre o vilão morre no final. Então, Onde os Fracos Não Têm Vez é uma mensagem poderosa dos irmãos Coen. É uma mensagem que diz muito sobre os nossos tempos, diz muito sobre a perda de uma certa beleza, talvez, que possa ter existido, e talvez de uma certa simplicidade que nunca mais vai existir. Esse filme é muito poderoso e o final dele representa justamente a sua mensagem. Por isso que eu sou completamente apaixonado pela conclusão. Eu gosto muito de como eles levam essa história toda, e como eles decidem de fato finalizar o filme é com mais um monólogo do nosso querido personagem, o xerife, onde ele fala que teve um sonho em que o seu pai estava esperando ele para depois da morte. Então por que será que os diretores decidiram terminar com esse tom? Um tom até mesmo esperançoso, um tom em que existe algo depois da morte. Talvez porque não seja uma boa ideia acreditar que só possa existir essa realidade, essa natureza. Mas enfim, isso aí eu quero saber de vocês. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam desse filme, o que vocês acham dessa conclusão. Eu quero muito saber todas as opiniões de vocês, estou sempre acompanhando os comentários. Não consigo responder todos, mas leio absolutamente todos. Gosto muito da interação com vocês, pessoal, e eu encontro vocês no próximo vídeo.